Hola chicos y chicas, sean todos bienvenidos al canal Jorge Andrade, tu canal de aprendizaje de la língua espanhola. Olá galerinha, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Jorge Andrade, o seu espaço de aprendizagem da língua espanhola. E como prometido, a gente vai gravar 3 vídeos sobre o alfabeto espanhol para vocês. O primeiro, a gente viu aí bastante coisa, falamos que o alfabeto espanhol ele é diferente do alfabeto português, porque, dentre outras coisas, no alfabeto espanhol eu tenho 27 letras, enquanto que no alfabeto português eu tenho apenas 26. A gente viu também que o gênero das letras elas são diferentes de uma língua para outra. No espanhol eu tenho o gênero feminino, enquanto que em português eu tenho o gênero masculino, ou seja, em português eu tenho o A, o B, o C, o D e assim por diante. Em espanhol é feminino, se é feminino, quem vai acompanhar é o artigo feminino, então eu vou ter lá A, lá B, lá C, lá D e assim por diante. Tudo isso a gente viu no vídeo 1, na parte 1 do alfabeto. Se você ainda não assistiu esse vídeo, assista aqui para você ter o conteúdo completo e pronunciar de maneira adequada cada fonema que rege a língua espanhola, tranquilo? Então, galera, a gente vai partir hoje da letra H, como se diz em espanhol, da letra H. Vamos para o nosso material. Aqui está, então... Na aula passada a gente foi até a letra G, em espanhol G, e agora a gente vai partir da letra H em diante. Primeira coisa, o H do espanhol, o nome dele é diferente, ó, é H. Então eu vou ter lache. E olha o que diz aqui pra gente. Lache es muda, não possui sonido. O H ele é mudo, ele não possui som. Galera, se ele é mudo, ele não possui som, qual vai ser o som do H? Vai ser o som da vogal que o segue, certo? A mesma coisa que acontece em português. Então, nos nossos exemplos aqui, a gente tem hambre, heladera, hidalgo, higo e humanidad. Repete comigo. Hambre, heladera, hidalgo, higo e humanidad. Perfeito? Nota que o som do H está sendo o som da vogal seguinte. Está sendo o A, está sendo o E, o I e o U nos exemplos aqui posto para nós. Tranquilo? Então eu vou abrir uma tela branca aqui para melhor te explicar isso. Imagina que eu tivesse a seguinte construção em espanhol. Aqui, el hombre es el dueño de la casa. Galera, o que está acontecendo aqui? Eu tenho o encontro de uma consoante e uma vogal. O H ele é mudo, né? Então ele não vai ter som. Então o que está acontecendo aqui? Uma consoante está se encontrando com uma vogal. Aqui a mesma coisa. Uma consoante está se encontrando com uma vogal. Tranquilo? Toda vez que isso acontecer em espanhol, você junta tudo na hora da pronúncia e pronuncia como se fosse uma palavra só. Então, nesta frase aqui, não vai ficar assim, el hombre es el dueño de la casa. Não, você vai juntar tudo para pronunciar como se fosse uma só palavra, toda vez que tiver uma consoante e a próxima palavra começar por... vogal ou H, porque o H é mudo. Então olha como vai ficar a pronúncia. El hombre es el dueño de la casa. Repete comigo. El hombre es el dueño de la casa. Tranquilo? Nota que eu juntei a consoante, esse L aqui, ó, a consoante, juntei com esse O, ficou el hombre. E aqui, ó, não ficou es el, ficou es el. Tranquilo? Porque eu juntei o S, que é uma consoante, com o E, que é uma vogal. Toda vez que isso ocorrer, você junta tudo na hora da pronúncia. Vou te dar mais um exemplo aqui, ó.
se eu tivesse isso aqui, como eu pronunciaria essa frase em espanhol? Eu não poderia pronunciar el, água, de maneira alguma. Eu tenho que juntar tudo na hora da pronúncia e pronunciar como se fosse uma palavra só. El água. El água. Un água para beber. Ó, outro exemplo aqui, ó. Un água. Perdão. Vou consertar aqui. Vou consertar aqui para ficar bem legal para vocês. Então, imagine que eu tenho essa outra construção aqui. Vou colocar aqui embaixo. Olha como fica a pronúncia. Un água para beber. Un água. Nota que eu estou juntando uma consoante com uma vogal. Perfeito, galera? Então, toda vez que em espanhol uma palavra terminar em consoante e a próxima começar por vogal ou H, porque o H é mudo, você junta tudo na hora da pronúncia. Perfeito? Tranquilo? Essa regrinha aí para dar velocidade na língua. Certo? Vamos voltar lá no nosso material. Vamos dar a sequência. Então, depois do H, vamos conhecer mais uma letra, J. O nosso J, né? O nome dele, J. Olha o que diz aqui pra gente. Posee el sonido de la R branda del portugués, tanto en el medio como en el inicio de palavras. Possui o som do R brando do português, tanto no meio como no início de palavras. Então, o que acontece? Eu tenho aqui os exemplos para vocês. Jaula, juego, jornal, jaguar e junto. Repete comigo. Jaula, juego, jornal, jaguar e junto. Então, galera, olha o que está acontecendo aqui. Lembra que o G, diante do E e do I, ele tem o som de Re e de Ri, conforme eu expliquei no vídeo anterior? Pois é, o J ele vai ter este som também, o som de Ra, Re, Ri, Ro, Ru. Se o G só era diante do E e do I, que ele tinha o som de Re e Ri, respectivamente, no J vai ser o contrário. Toda vez que o J aparecer seguido de uma vogal, eu vou ter o som de Ra, Re, Ri, Ro, Ru. É por isso que ficou jaula, juego. Aí se eu tivesse a palavra junto, ficaria como? Junto. Tranquilo? Vamos para a nossa tela branca, para eu poder te explicar melhor. Então, vamos imaginar as seguintes palavras. Aqui, eu tenho as palavras junto, junto. Eu tenho também jugo, que é o nosso suco. Perfeito? Então vai ficar junto e jugo, certo? Esse J, ele representa pra gente o fonema Re, que em espanhol ele é representado por esse X aqui, é o fonema Re. Ou seja, o som dele vai ser de Ra, Re, Ri, Ro, Ru, sempre, certo? Se ele estiver diante do A, vai ser Ra. Se ele estiver diante do E, vai ser Re. Se ele estiver diante do I, Ri. Se ele estiver diante do O, Ro. E se estiver diante do U, como nos dois exemplos aqui, Ru. Tranquilo, galera? Então não te perde. O J ele é semelhante à pronúncia do G e do I diante do E e do I, respectivamente, tá? Perfeito. Vamos avançar um pouquinho mais. Então, eu tenho aqui agora, depois do J, a próxima letra vai ser a letra K, Lacá. O K é bacana, ele é igual em português, tá, galera? Então vocês não vão ter dificuldade alguma com ele. São poucas palavras, inclusive, que você encontra no dicionário de língua espanhola escrita com K. Geralmente são palavras de origem grega, que são escritas com K, assim como acontece no português. Então eu tenho quilo e karaokê. O som dele vai ser de K, que, ki, ko,
Q. É bem tranquilo a letra K. Vamos conhecer mais uma letra, L. Olha só, esse L, o que é que diz aqui pra gente? Igual em português, pero quando apresentar-se delante de la I, possui um sonido semelhante ao produzido em Nordeste de Brasil. É igual que em português, porém, quando chegar diante do I, ele possui um som semelhante ao que se produz no Nordeste brasileiro. Então, galera, o que acontece com o nosso L do espanhol é que ele tem o seguinte som. O som de lá, le, li, lo, lu. Ele é igual em português, mas quando chegar diante da letra I, ele vai ter esse som diferente. Ó. Por exemplo, se eu tiver a palavra linda, a pronúncia em espanhol vai ficar linda. É diferente, ó. Linda não é a mesma coisa que linda. Porque se eu pronunciar linda, eles vão entender outra coisa. Tranquilo? Vai ser escrito de maneira diferente. Então eu preciso pronunciar linda. Toda vez que o L aparecer diante do I, eu vou ter este som seco, muito semelhante ao que é produzido no Nordeste brasileiro. Tá, galera? O som de li e não de li. Tranquilo? Vamos para os exemplos aqui para entender melhor. Aí eu tenho linda, libro, límpia, lado, luna e lápis. Repete comigo. Linda, libro, límpia, lado, luna e lápis. Certo? Voltando aqui na nossa tela branca. Então, o que acontece, galera? Quando o L estiver diante da letra I, esse som vai ser seco, tá, galera? Vai ser o som de li e nunca de li. Mais uma observação aqui. Imagina que eu tenho essa palavra aqui, sal, tenho essa outra aqui, sol. Como se pronunciam essas palavras na língua portuguesa? Sal e sol, né? Assim, o L na língua portuguesa ele vai ter o som de U no final de sílaba. Em espanhol isso não acontece. Toda vez que o L tiver no final de sílaba em espanhol, o som dele vai ser produzido mais ou menos assim, ó, sal e sol. O ápice da língua ele vai até o céu da boca para a pronúncia do fonema lê. Então não vai ficar sal e nem sol, vai ficar sal e sol. Vamos mais um exemplo aqui. Imagina que eu tivesse a palavra soldado. Vou tentar melhorar aqui esse soldado. Imagina que eu tivesse a palavra soldado. Como se pronunciaria em português? Soldado. Em espanhol ficaria como? Soldado. Soldado. Feito essa observação que eu queria fazer com referência ao fonema lê da língua espanhola. Perfeito? Vamos seguir mais um pouco. Depois do fonema lê, o que é que eu tenho? Eu tenho aí a letra M, que vai representar o fonema me. Olha o nome dela, M. É muito tranquila, galera, é igual em português, então vocês não vão ter dificuldade alguma com ela. Como na palavra mono, na palavra mano, na palavra miau e na palavra maíz. Macaco, mão, miau e milho são os exemplos aí que eu coloquei para vocês. Então nota, é igual em português, dificuldade alguma, vai representar o som de ma, me, mi, mo, mu. Tá, galera? É bem tranquilo o fonema me, a letra M do espanhol. Só uma observação aqui. Em espanhol, não se terminam palavras com M, assim como acontece na língua portuguesa. Né? Em português, a maioria das palavras elas terminam com M. Em espanhol, isso não acontece. A maioria das palavras elas terminam com N. É isso aí. Por exemplo, se você conjugar o verbo comer no presente do indicativo, terceira pessoa aí do plural,
Eles comem. Vai ser escrito com N e não com M, certo? Jorge, mas eu já vi palavras em espanhol terminando com M. Apenas aquelas palavras que vieram do latim e todavia não foram traduzidas para o espanhol. É o caso de álbum, por exemplo. É uma palavra que veio do latim e ficou igual como veio do latim, não foi traduzida para o espanhol. Aí termina assim com M. O caso de álbum, idem, essas palavras aí são pouquíssimas, tá, galera? Vão terminar com M. Mas, via de regra, a palavra, se ela for incorporada ao idioma espanhol, ela não vai terminar com M, vai terminar com N. Vamos voltar no nosso material para dar sequência para vocês. Bom, depois do fonema me, representado pela letra M, a gente tem o fonema ne. Olha só, é a letra N. N. Olha, galera, cuidado aqui. É N e não N, certo? Olha o que diz. É igual em português, pero quando estuviera delante de la I, possui um sonido seco. É igual em português, porém, quando se encontrar diante do I, ele possui um som seco. Então, galera, fique esperto aí, porque eu tenho o som do ne, o do fonema ne vai ser o de na, ne, ni, no, nu, certo? Então, quando chegar aqui, ó, diante do i, vai ter este som seco. Assim como o L tem diante do i, né? Assim como o D tem diante do i. A mesma coisa vai ser com a letra N, que representa o fonema ne. Então, olha, no primeiro exemplo aqui pra gente, a gente tem a palavra ninho. Olha a pronúncia, ninho. O ápice da língua fica entre os dentes para a pronúncia do fonema. Aí eu tenho ni, que é a nossa conjunção nem. Eu tenho neto, neto, que é o nosso neto. Eu tenho naranja, que é a nossa laranja. Nariz, nariz mesmo. Nunca e nadie. Repete comigo. Niño, ni, neto, naranja, nariz, nunca e nadie. Perfeito? Vamos seguir um pouco mais. Agora eu tenho aqui a letra N. Essa letra N é o algo a mais que existe no espanhol, tá, galera? Que difere, lembra lá no vídeo 1 que eu falei para vocês, que em português tem 27 letras, e em espanhol tem 27. E esse algo a mais é justamente essa letra N, que existe no espanhol e não existe no português. Essa letra ela vai representar o fonema nhe e vai reproduzir o som de nha, nhe, ni, nho, nhu. É um som semelhante ao som do NH da língua portuguesa. Então, esse fonema nhe, o que acontece? Ele vai aparecer seguido de uma vogal e nunca no final de sílaba, perfeito? Só no início de sílaba é onde ele aparece. Tranquilo? Vamos voltar lá no material para eu te mostrar os exemplos que eu coloquei aqui para vocês. Nhandu, ninha, que é menina. O que mais temos? Nhonheria, que é nojo, e nhato. Perfeito? Repete comigo. Nhandu, ninha, nhonheria e nhato. Mais uma letra, a letra P, chamada de lapé, igual em português. Aqui o falante luso-brasileiro não tem nenhuma dificuldade com este fonema. Fonema P é igual em português. Então eu tenho para, paráguas, que é o nosso guarda-chuva, peces, plural de peixe, peor e purra. Purra é aquela interjeição puxa, puxa vida, né? Então em espanhol, purra. Bom, galera, o P ele é muito tranquilo. Igual que em português, eu não vou ter dificuldade alguma com ele, né? E aquela mesma regrinha aqui da língua portuguesa. Lembra que na língua portuguesa eu uso a letra M diante de P e B? A mesma coisa é aqui, né? No espanhol, essa regra ela vale para cá também. Diante de P e B, eu escrevo com M e não com N, certo? Vamos conhecer mais um fonema, é o fonema Q, que vai representar a letra LACU. LACU, interessante, galera, olha só.
Você deve estar se perguntando aí, Jorge, por que essa letra recebe esse nome, lacu, né? Por que é lacu? Porque o que no espanhol, assim como é na língua portuguesa, toda vez que ele aparece, ele precisa de um U para existir. Se o U não vier colado com ele, ele não existe. Por isso o nome dela ficou assim, ó, lacu. Tranquilo? É a mesma regra da língua portuguesa. Na língua portuguesa ela representa o fonema que, em espanhol também vai representar o fonema que, mas para ela existir, ela precisa vir acompanhada da letra U, que vai formar o tal do dígrafo fonético, né? Vamos voltar no nosso material aqui. Olha os exemplos, 15, quedar, queso e química. 15, quedar, queso e química. Bom, quando eu tenho a palavra queso, olha o que está acontecendo. Em queso, isso daqui vai ser o meu dígrafo fonético. Esse cara aqui, ó, certo? Ele representa fonema que, certo? Então vai ficar o som dele de K, que, ki, ko, ku, assim como é na língua portuguesa, né? Então é bem tranquila a letra lacu, a gente não vai ter dificuldade não com ela. Vamos seguir um pouco mais. Eu tenho R, também chamado de R, certo? Depende muito do gramático aí, tem uns que falam R, tem outros que falam ere. Enfim, o que interessa pra gente é o som da letra. Possui um sonido de una vibrante bastante fuerte en el inicio de palavras. Possui o som de uma vibrante bastante forte no início de palavras. Exemplo: rato, rico, rugi e rueda. Olha só, galera, o que está acontecendo aqui. O R, se ele tiver no início de palavra, como na palavra, vou mudar de cor aqui para ficar melhor. Se ele tiver no início de palavra, como é o caso da palavra rato, ele vai ter um som bastante forte, tá? Vou colocar o exemplo aqui para melhor te explicar. Rato. Nota que o R ele está no início de frase, assim como é no português, ó, rato. No português seria rato, né? Espanhol não, vai ser diferente. Vai ser rato. Vai ser uma vibrante múltipla. A língua precisa vibrar 3 vezes para a pronúncia do fonema. Ou seja, aqui eu tenho Rá, o som de Rá. Se fosse um E, eu teria o som de Re. Se fosse um I, eu teria o som de Ri. Se fosse um O, eu teria o som de Ro. E se fosse um U, eu teria o som de Ru. Tranquilo? Como nos exemplos lá, rato, rico, rueda e rugi. Certo? Bom, galera, agora imagina que eu tivesse a palavra, essa palavra aqui. Também ficaria com o som da vibrante múltipla. Carro, carro. Tranquilo? Então, se o R aparecer no início de palavra, ele vai ter o som de Ra, Re, Ri, Ro, Ru. Na Argentina, você pode escutar rato. Rato é um som estranho, né? Mas na Argentina, dentre as pronúncias argentinas, a gente pode escutar assim esse som. Rato. Mas rato é diferente de rato. Tranquilo? Bom, agora imagina que eu tenho essa palavra aqui. Palavra parto. Olha como tá diferente. Ó. Aqui ele tá no final de sílaba. Olha a pronúncia dele. Parto. Parto. Eu parto. Verbo partir. Aqui, rato, porque ele tá no início. E aqui ele tá com 2 R. Vai ser a vibrante múltipla também. Assim como no início. Ó. Carro. Então repete comigo. Rato, carro e parto. Tranquilo? Se ele tiver só um, assim, ó, no final de sílaba, ele vai ser igual ao que a gente produz na língua portuguesa. Se ele tiver 2, vai ser uma vibrante múltipla, vai ser a língua precisa vibrar 3 vezes. Carro. Se ele tiver aqui, ó, no início de palavras, a língua também precisa vibrar 3 vezes. Rato.
Jorge, se eu pronunciar rato, olha só, se você pronunciar rato, olha como eles vão entender. Essa palavra nem existe em espanhol, por isso você não deve pronunciar rato. Em português eu pronuncio rato, em espanhol não, tem que ser rato. Se você pronunciar rato, eles vão entender assim, ó, porque é o J que tem o som de ra, re, ri, ro, ru. Até coloquei aqui para você, né? Bom, galera, vou repetir mais uma vez o som do R, também chamado de ERE, no início de palavra, vibrante múltipla, ele precisa vibrar 3 vezes. Ra, re, ri, ro, ru. Se ele aparecer duplicado, também ele precisa vibrar 3 vezes. Mas ele só vai aparecer duplicado no meio de palavras. É a única maneira dele aparecer. Ele vai ser o som de uma vibrante múltipla. Ra, re, ri, ro, ru. E se ele aparecer no final de sílaba, aí ele é igual em português, ó, parto. Certo? Ele vibra apenas uma vez. Ele não deixa de não ser uma vibrante. É uma vibrante, só que é uma vibrante simples, pato. Né? Vamos avançar um pouquinho mais. Bom, dito sobre o fonema re, ou fonema re, vamos avançar um pouquinho mais. Esse, igual em português. Né? Se é igual em português, o falante brasileiro não tem dificuldade com ele. Vai ser o som de sa, se, si, so, su. Como na palavra sapo, na palavra sandia, na palavra selva e na palavra serpiente. Tranquilo? O que acontece com o S? O S do espanhol, ele representa o fonema C, galera. Fonema C, certo? Aí, ele tem duas coisas. Ele é um fenômeno que a gente chama de cesseu. Este fenômeno cesseu, ele tem na Espanha, em parte da Espanha, e em partes isoladas da América ele é reproduzido. Aí ele tem dois cesseu, tem o cesseu com S e o cesseu com C. O cesseu com S é o som de sa, se, si, so, su. Esse que é idêntico ao da língua portuguesa. E o cesseu com C, ele é diferente. É o som de sa, se, si, so, su. Tranquilo? Então, em vez de ser sapo, você escutar um falante de espanhol falando sapo, não está errado não, certo? Esse é o cesseu com C. Se em vez de sandia ele pronunciar sandia, também está correto, tá, galera? Só tem em conta a região onde você se encontra. Se você se encontrar na Espanha, a maior parte da Espanha, vai ser o som do cesseu com C, certo? Se for na América, cesseu com S. Se for em grande parte da Espanha, o som de sa, se, si, so, su. Na América, sa, se, si, so, su. Tranquilo? Tá, Jorge, mas e se ele estiver no final de palavras, né? Como na palavra jamás, por exemplo. Se ele estiver no final de palavra ou no final de sílaba, aí eu vou ter semelhante ao do português. Ó. A palavra jamais, essa palavra aqui, ó, jamás, vai ficar, ó, jamás. Aí não dá para ter cesseu não, tá, galera? Nem cesseu com S, nem cesseu com C, vai ser um único som. Jamás, tranquilo? Então guarda esse nome aqui. Vou subir um pouquinho para te mostrar. Esse fenômeno aqui, ó, eu tenho dois cesseu, um é cesseu com C e o outro é cesseu com S. A diferença é que esse cara aqui, ele vai representar pra gente esse fonema aqui, ó. Vou colocar aqui para você. Vai representar esse fonema aqui, ó. O som de sa, se, si, so, su. E esse daqui, ele é bem bacana. Ele representa o fonema C. Som de sa, se, si, so, su. Tranquilo? Então, olha os exemplos aí, ó. Imagina que eu tenho a palavra sapo.
Com o fenômeno do cesseu com C, vai ficar sapo. Olha como vai ficar, vai ser transcrito. A transcrição fonética dele fica assim: sapo. E aqui a mesma palavra, ó, no cesseu com S, a transcrição fica assim, ó. Sapo. Tranquilo? Só para você ter noção aí que existe. Daqui a pouco a gente vai falar mais do cesseu, porque não é só a letra S que representa esse fonema. A letra Z também representa. Então daqui a pouco a gente vai falar mais dele quando chegar na letra Z. Vamos dar continuidade, vamos avançar no nosso material. Depois do S, qual é o próximo fonema que vem? Fonema T. Olha aí, ele é igual em português, porém, quando chegar diante do I, tem o som seco. Ah, Jorge, esse negócio está complicado. Volta e meia tem este som de quando o fonema se encontrar diante da letra I, tem esse som seco. Então não te perde. O fonema D tem o som seco diante do I, como na palavra dia. O fonema LE tem o som seco quando chegar diante da letra I, como na palavra linda. O fonema NE tem o som seco quando chegar diante da letra I, como na palavra ninho. E o fonema T, a letra T, também tem um som seco quando chegar diante da letra I, como na palavra tia. Então, galera, eu criei um macetezinho para vocês lembrarem quais são os fonemas, quais são as letras que tem este som seco diante da letra I. Vou colocar aqui na minha tela branca para vocês, certo? O nosso macete é o seguinte, ó, o macete aqui é no. Sabe aquela pessoa que você não consegue esquecer, não consegue tirar da cabeça? Pois é, aí você quer excluir das redes sociais, né? E não consegue, porque tá presa no seu coração. Então você vai lembrar desse truque aí para lembrar quais são os fonemas que diante da letra I eles possuem um som seco. O fonema D, como na palavra dia, o fonema LE, como na palavra linda, o fonema T, como na palavra tia, e o fonema NE, como na palavra ni. Tranquilo, galera? Lembrando desse macete, você não vai mais esquecer. É o delete no, para você não esquecer jamais. Tranquilo, galera? Bom, galera, para que o vídeo não fique muito grande, a gente vai parar aqui, beleza? E no próximo vídeo a gente termina todo o conteúdo relacionado ao alfabeto espanhol. Galera, ficamos por aqui. Não te esquece de se inscrever no canal. Se você gostou, dá o joinha aí pra gente, é muito legal. Que você deixe também o seu comentário, o que você achou da aula, beleza, galera? Ficamos por aqui, até daqui a pouco com o nosso próximo vídeo.